7h02, o tempo passa rápido, né, Aninha, ouvinte aqui da Nova Brasil, e já vamos direto para Brasília, Aninha. Conexão Brasília, Nova Manhã. Já vem aí Diego Amorim para conversar com a gente, como sempre, o Diego Amorim, e hoje com um convidado especial, uma entrevista muito relevante que a gente vai ter aqui no Nova Manhã. Tudo bem, Diego? Muito bom dia para você. Grande Rafael Tebas, um bom dia a você, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham na Nova Brasil FM. Pois é, estamos recebendo aqui em nossos estúdios em Brasília o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, a quem eu desejo as boas-vindas. Ministro, bem-vindo à Nova Brasil FM, um ótimo dia. Bom dia, Diego, bom dia, Rafael, bom dia, Ana. Bom dia, queridos amigos e amigas, ouvintes que nos acompanham. Prazer poder estar aqui com vocês, Diego. O prazer é todo nosso. Ministro, vamos começar falando sobre essa viagem do presidente Lula à África. Ele está lá ainda. Já dá para fazer um balanço dessa viagem à África? Sabe que, como nós temos um fuso horário, né, diferente... Imagino. Nós já tivemos atividades hoje lá na África do Sul, né? E teve agora há pouco uma declaração importante que anunciou que o BRICS agora vai contar também com a participação da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito e Argentina, né? O BRICS originalmente ele era formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com o ingresso desses novos parceiros, este grupo de países vai representar 36% do PIB mundial e abre um conjunto de novas oportunidades, né, de trocas comerciais, de oportunidades de negócios para, principalmente, né, alguns setores da nossa economia, área de infraestrutura, área de energia, área do agro, né, que são áreas onde o Brasil tem uma capacidade forte. Então é uma notícia muito importante. O Brasil vive, Diego, uma fase assim muito rica das suas relações internacionais. Agora, no dia 7 de setembro, aliás, já vou fazer um convite para o 7 de setembro em Brasília, né? O desfile do 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro vai ter um desfile aqui às 9 horas da manhã. E logo em seguida o presidente vai para a Índia, para a reunião do G20, onde o Brasil vai assumir a presidência do G20. Então, durante todo o ano que vem, o Brasil vai presidir o G20. Nós teremos muitos eventos internacionais, né? E ainda durante o mês de setembro, como é tradicional, o Brasil que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, no dia 19, o presidente fará um pronunciamento em Nova York. A primeira fala é do presidente Lula, a segunda fala do presidente dos Estados Unidos, do presidente Biden. Então, temos uma agenda internacional muito forte e isso é fundamental, né, para a atração de investimentos nesse momento aí do novo PAC. Ministro, o presidente Lula tem viajado demais desde o início do mandato, ao mesmo tempo em que é uma forma de o Brasil ser recolocado no debate público mundial, digamos assim, surgem aquelas críticas de que ele está viajando demais e que às vezes pode passar a impressão de que está deixando os problemas do Brasil aqui. Como é que o senhor responde a toda essa questão das viagens do presidente Lula? Olha, Diego, isso é muita desinformação, né? Na verdade, o Brasil hoje é um país que tem uma capacidade extraordinária de atrair investidores, né? Um país que tem um potencial enorme de expansão da sua malha rodoviária, ferroviária, hidrovias, portos e aeroportos, a área energética. Nós já somos hoje a maior referência no mundo na área da produção de energia eólica, né? Da energia solar. E nós não temos capital nem investidores suficientes para poder, sozinho, o Brasil fazer essa enorme transformação. Nós lançamos agora o novo PAC, que envolve investimentos na ordem de 1 trilhão e 700 bilhões. É um valor recorde, né? Nós queremos, Diego, Rafael, Ana, criar em curto tempo 4 milhões de novos empregos diretos. Agora, para isso é fundamental a presença dos investidores, né? Então, esses dias o presidente Lula dizia para o nosso querido Geraldo Alckmin, né?
nós temos que botar os projetos embaixo do braço e buscar onde é que está o dinheiro. E os grandes investidores hoje do mundo estão aonde? É na Arábia Saudita, é nos Emirados Árabes, né? É na Europa, é nos Estados Unidos, né? São grandes fundos de investidores. E o Brasil ficou muito tempo fora disso, né? Esse último período, o país ele viveu uma fase de muito isolamento internacional, né? O próprio episódio da pandemia, a maneira como nós tratamos desse assunto afugentou muita gente, né? Nós temos cerca de 3% da população mundial, mas tivemos mais de 12% do número de óbitos, né? País que ficou conhecido no mundo por ser um dos países que mais resistiu ao uso da vacina, né? Então essas relações atritadas com a pauta ambiental, com a pauta da transição ecológica, questões como a Amazônia, né? São temas muito fortes hoje, muito presentes na agenda internacional. E na medida que o Brasil vai recuperando esse protagonismo, ele vai também trazendo essas parcerias. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje, né, cabe ao empresariado, a todos os governadores, né, esse grande esforço para atrair investimentos. Porque é um investimento que gera emprego, é um investimento que faz com que a gente chama, né, a roda da economia possa girar, e nós estamos muito confiantes, né? O juro começou a diminuir, o programa Desenrola, Diego, é um sucesso. Ontem nós batemos em 9,5 bilhões de dívidas renegociadas. E mais de 1 milhão de pessoas já saiu do Serasa ou do SPC. Já está com o nome limpo, né? Isso é importante no sentido de reativar o consumo e, mais uma vez, fazer a economia girar por meio dessa modalidade, ministro. Diego, nós encontramos um país com 73 milhões de pessoas no Serasa ou no SPC. Gente. Isso significa pessoas que não têm acesso a crédito, né? Que não pode chegar numa loja e fazer uma compra parcelada, né? Não pode fazer um negócio. Então tem duas coisas aí que são importantes. O primeiro é o juro baixar, né? E nós já começamos uma curva de redução do juro. Porque isso é fundamental, né? O cidadão não pode, uma senhora que está nos acompanhando, chegar numa loja para fazer uma compra a prazo e em 6 meses o valor do produto virar o dobro do que seria à vista, né? Quer dizer, o crédito é fundamental. E para isso tem que ter o juro baixo. A prestação tem que caber no bolso. Agora, o segundo é limpar o nome, né? E a partir do dia 1º de setembro começa a fase nova do Desenrola, que é a negociação das dívidas com o varejo, né? Agora, essa primeira fase são só dívidas bancárias. Com os bancos, ok. Então, a partir de 1º de setembro, a gente acredita, né, que o programa vai se ampliar muito e nós queremos ter muitas famílias voltando a ter oportunidade de comprar, né, de ter crédito, de ter acesso ao mercado. Se o mercado vende mais, é mais emprego, encomenda mais para a indústria, que trabalha mais e gera mais emprego, e assim, né, a tal da roda da economia gira, né, Diego? Muito bem. Ministro, o senhor citou aí o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado recentemente no âmbito nacional, mas já foi feito um anúncio também de que os senhores vão girar o Brasil aí lançando os PACs nos estados. Como é que vai ser essa dinâmica? O presidente Lula vai participar de todas essas viagens? Não, Diego, não. Na realidade, né, nós vamos fazer um trabalho agora muito forte. Ele é coordenado pelo ministro Rui Costa, o nosso ministro-chefe da Casa Civil. Certo. Que foi nosso governador da Bahia. Então, nós vamos fazer 27 lançamentos do PAC em cada um dos estados. É um evento para apresentar o PAC. Para quem? Prefeitos, governadores, investidores, né? A imprensa, de uma forma geral, lideranças dos mais diferentes segmentos. E o presidente Lula vai participar de algumas destas atividades, né? Já está certo a participação do presidente em Minas Gerais. Nós queremos que o presidente também, agora no final do mês, participe de um evento
que envolverá 4 estados, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Pernambuco, né? Então, retornando agora dessa viagem, semana que vem o presidente fará uma agenda forte em 4 estados do Nordeste. São obras importantes do PAC. Possivelmente também o presidente vai em algumas outras obras. Mas isso ao longo desse ano ou avança para o ano que vem? Tudo agora. Não, tudo segundo agora, semestre. Diego. Nós queremos aí, num prazo máximo de 60 dias, né? Ter o PAC lançado em todo o país. São quantas obras que vão ser reativadas, ministro? Estavam paradas milhares de obras, é isso? Aí tem várias áreas, né? Tu tá falando especificamente agora da educação, né? Tá. Na educação, nós temos hoje 14 mil obras no Brasil que foram iniciadas e que por algum motivo elas foram paralisadas. Isso envolve construção de creches, escolas, quadras esportivas, laboratórios, expansão de campos de universidades, institutos federais. E essas obras, quer dizer, tem desde obras que têm 90% pronta e obras que mal começaram, né? Uhum. Então, nós queremos um programa chamado Mãos à Obra. Ele é um aplicativo e provocamos todas as prefeituras e governos estaduais, porque todas essas obras, elas são algum tipo de convênio, ou com alguma prefeitura ou com algum governo estadual. E esse aplicativo possibilitou que as prefeituras identificassem na sua cidade, né, a obra, e nós encontramos também, Diego, um desencontro muito grande de informações. Então, uma obra que aqui aparecia, né, com 60% de execução, mas lá no município, o governo federal parou de repassar o dinheiro e a prefeitura foi tocando. Então, essa obra hoje já está com 90% de execução, né? Uhum. Então, nós abrimos esse aplicativo para atualização dessas informações e essas obras serão priorizadas, né? E é um sistema bastante interessante, Diego. Por quê? Porque ela envolve um sistema de georreferenciamento com atualização semanal do site para que tu possa acompanhar em tempo real a fase da execução da obra. Isso é muito legal, né, Diego? Porque com as novas tecnologias hoje, antigamente tu precisava mandar uma equipe de fiscais. Sim, in loco. Que iam lá, né, para ver se a obra andou, fazer a medição, saber quantos por cento. Agora a gente faz isso tudo em tempo real, né? E diminui custo, com certeza. Diminui muito o custo, dá muito mais eficiência. Então, a gente está trabalhando muito com, né, mecanismos mais modernos de gestão, de tecnologia. Quer dizer, tem uma obra, tem um sistema de câmaras acompanhando a execução e tem uma central de monitoramento que eu acompanho em tempo real, né? Olha aí. Quer dizer, o andamento da obra, a execução da obra, o avanço da obra e assim por diante. Ministro Rafael Tebas tem uma pergunta para o senhor direto de São Paulo. Tudo bem, ministro? Muito bom dia para o senhor, muito bom poder conversar com o senhor. Eu quero aproveitar o assunto BRICS para falar um pouquinho também da situação da Argentina, né? Que é um parceiro importante aqui para o Brasil. A eleição presidencial na Argentina está marcada já para outubro, agora está chegando o dia 22 de outubro. As primárias já foram realizadas e o candidato do Libertad Avança, né, chamado Javier Milei, surpreendeu. Ele é considerado um político de extrema direita, conseguiu uma votação expressiva. Ele tem ideias na economia como fechar o Banco Central, dolarizar a economia, são ideias que são criticadas por alguns economistas. E o candidato peronista, né, que é o ministro da Economia, o Sérgio Massa, mais alinhado com o presidente Lula, não teve uma votação tão expressiva assim, ficou abaixo do Javier Milei. Quero saber do senhor, então, se vocês estão monitorando a situação da Argentina a respeito das eleições que já estão aí marcadas para o dia 22 de outubro. Muito bom, Rafael. Rafael, tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula na primeira viagem internacional que ele realizou, que foi aquela viagem à Argentina, né? E a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, é o nosso principal parceiro comercial na América do Sul. Nós temos uma balança comercial altamente favorável ao Brasil na relação com a Argentina, setor de máquinas agrícolas, ônibus, linha branca. É um país que
basicamente hoje a capacidade de exportação de produtos manufaturados é muito baixa, então o negócio nosso com a Argentina é um bom negócio para o Brasil. Evidentemente que qualquer estremecimento nessa relação comercial, ela não é boa, né? O resultado das primárias, e a Argentina tem um sistema diferente do nosso, né? Quer dizer, a participação nas primárias, ela é aberta a toda a população, né? Quer dizer, toda a população participa de uma votação que é a votação onde os partidos escolhem seus candidatos. E o somatório dessa votação, ela mais ou menos dá uma referência. Então, o candidato da extrema-direita lá teve em torno de 30%. A candidata, né, que é a candidata da direita tradicional, ela teve em torno de 29%, derrotou o prefeito de Buenos Aires. E o peronismo somado, né, o Sérgio Massa, que é o ministro da Fazenda hoje, teve em torno de 28%. Né? Então, foi um resultado muito apertado. Né? E, de fato, o Miele, ele acabou surpreendendo. E ele tem um discurso que é um discurso muito agressivo. Né? Hoje a China é a principal parceira comercial da Argentina. Ele já anunciou que não vai fazer negócio com a China. Né? Ele deu uma declaração que não vai fazer negócio com a China nem no Brasil, porque ele não vai fazer negócio com os socialistas. Claro que isso é muito figura de linguagem. Agora você imagina o seguinte, a Argentina é o terceiro maior exportador de soja do mundo. Se eles não vão vender soja para a China, vão vender para quem? Né? Quer dizer, se a Argentina de fato tivesse uma consequência prática para o discurso do Miele, né, ela levaria o país para uma crise ainda de isolamento mais grave do que o Brasil viveu. Eu, sinceramente, Rafael, tenho uma expectativa de que o cenário possa se alterar. Eu acompanho muito de perto o tema da Argentina, né? Não só por ser gaúcho, por estar ali do lado, né, e conhecer bastante a situação da Argentina, mas eu acho que vai ser uma eleição emocionante, né? Como foi um ponto de diferença entre cada um, há uma enorme expectativa do segundo turno, né? A balotagem, né? Que eles chamam o segundo turno. Quem é que vai para o segundo turno? E evidentemente que a gente está aqui na torcida, né? Eu não tenho muito como influenciar, o país tem autonomia do que vai decidir. Conheço o Sérgio Massa desde a época que ele era deputado. O outro nome que foi muito cotado é o Daniel Scioli, que hoje é o embaixador da Argentina aqui no Brasil, foi governador de Buenos Aires. A gente tem uma relação muito próxima com eles. E vou aguardar. Parece que o Sérgio Massa, inclusive, vai estar no Brasil hoje, viu, Rafael? Eu vi uma notícia que o Sérgio Massa teria um encontro com a Haddad hoje. 7h19, nós estamos ao vivo aqui na Nova Brasil, no jornalismo da Nova Brasil, com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, vamos falar da comunicação do governo? Já tivemos aí o mote "O Brasil voltou", recentemente o Brasil no rumo certo, um foco de regionalização dessa comunicação. Ao regionalizar a comunicação, há uma admissão de que o governo do PT, do presidente Lula, perdeu a base, ministro? Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa estratégia que os senhores estão tendo? Olha, Diego, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender a dinâmica, né? Entender a evolução e as novas oportunidades que a tecnologia nos oferece e saber utilizá-la, né? Quer dizer, até um tempo atrás, você não tinha uma produção digitalizada, por exemplo, de conteúdo audiovisual. Era muito mais caro, né? Hoje, eu consigo, por exemplo, como nós vamos fazer essa campanha da multivacinação, tem 27 formatos, né? Então, as pessoas lá do Pará, elas vão receber informação sobre a campanha da vacinação e as imagens que elas vão estar assistindo são do Pará, informações do Pará, né? Aliás, quero agradecer aqui a Xuxa, né? Que de forma gratuita, não só é a rainha dos baixinhos, né? Na nossa campanha de multivacinação, como a própria música, ela foi elaborada e doada por ela e pelo esposo, né? Sem cachê. Sem cachê, né? Para vocês entenderem essa dinâmica, nós vamos ter, por exemplo, lá em Pernambuco, na rádio, né, no PAC e nos outros campanhas daqui para frente, um locutor pernambucano. Na Bahia vai ser alguém da Bahia. Isso traz muito mais para perto das pessoas
o governo federal e as informações. Porque eu anuncio aqui, vai ter uma campanha de multivacinação. É uma notícia importante. Mas a pessoa que está me ouvindo lá em Aracaju, lá em Ribeirão Preto, ela quer saber o seguinte: tá, mas aqui em Ribeirão vai ser quando? Vai ser aonde? Qual é o horário que abre, qual é o horário que fecha? Então, você pensar o Brasil nessa complexidade, nessa diversidade, nesses diferentes meios em que as pessoas se comunicam, com as suas culturas, com os seus sotaques, né, você pensar o Brasil, né? É brasilidade, né? Então é isso que nós queremos fazer. Saber utilizar melhor esses meios, fazer com que a informação possa chegar, né, os diferentes públicos. Eu acho que está sendo muito bom, né, esse resultado. As lives do presidente Lula estão atingindo o objetivo que vocês imaginavam, ministro? Está alcançando quem realmente precisa ouvir o presidente? Aí é uma pergunta muito legal, né? Primeiro, eu vejo assim, as pessoas dizerem, olha, mas o alcance está muito menor. Houve uma mudança completa de algoritmos das plataformas, das redes sociais. Eu mesmo tenho as minhas redes e acompanho. Você querer comparar uma rede hoje com o que era 1 ano, 2 anos atrás, mudou completamente. Há 2 anos atrás, tu não tinha, e quem está me ouvindo aqui sabe disso, tu não tinha Reels, tu não tinha o Short, né, no YouTube, você não tinha os pequenos cortes. Hoje, o que é uma live, né? Hoje, muito mais do que aquelas lives tradicionais, onde a pessoa ficava 1 hora, 1h30, a live é uma verdadeira mina para garimpar cortes, né? Uhum. Então, a gente fez uma opção... Matéria-prima. Exatamente, né? Então, uma live do presidente Lula, em primeiro lugar, ela sendo de manhã, ela acaba pautando o país. Antes mesmo da live terminar, você pode entrar em todos os portais e o que o Lula está falando já é manchete, né? Já é... O dia que o Lula anunciou que ele fará uma cirurgia, o presidente tem uma dor, Diego, na cabeça do fêmur, né? E o presidente tentou, fez infiltração, outras terapias mais tradicionais, convencionais, mas vai ter que fazer uma cirurgia. Final de setembro ou tudo? Final de setembro. Uma cirurgia simples, mas tem um período de recuperação, de fisioterapia. Quanto tempo ele deve ficar afastado? Ele na realidade, ele pode trabalhar normal, ele não pode viajar de avião. Então ele vai continuar despachando, possivelmente durante 1 semana, 15 dias no Alvorada, e depois volta a despachar no Planalto. Cirurgia será em Brasília? Em Brasília. Ou vai a São Paulo? Brasília mesmo. Por conta da questão do avião, tá. Que não pode andar no avião, né? Creio eu que é por causa do risco de embolia, esse tipo de... Aí já estou eu aqui viajando numa área que não é minha, mas vai ser em Brasília, né? Mas quando o presidente Lula anunciou, 10 minutos depois, toda a imprensa nacional e internacional estava pautada pelo Bom Dia Presidente, né? E ali ele teve a oportunidade de explicar. Então as pessoas ouvem a voz do Lula dizendo, olha, eu vou fazer uma cirurgia, a cirurgia é isso, vai ser quando? Você acaba com qualquer tipo de especulação, você reduz a chance da fake news, você faz com que as pessoas tenham, né, certeza da credibilidade daquilo que elas estão ouvindo, né? E hoje, a internet, né, as mídias digitais, elas têm essa dinâmica, né, dos cortes. Então a gente está muito satisfeito e tem um alcance bom nas redes do presidente. O nosso objetivo é ter essa comunicação direta, não é substituir a relação com a mídia tradicional. O presidente fala muito com a imprensa, faz muitos pronunciamentos. A gente está bastante satisfeito, né? Apesar de que tu está falando com uma pessoa que é o responsável pela comunicação, né? Quer dizer, se eu não falar bem do meu trabalho, quem é que vai falar, né? É verdade, ministro. Ministro, a gente está caminhando para o fim. O Rafael Tebas tem mais uma pergunta ainda, mas antes de eu passar para o Rafael, eu queria só concluir esse assunto aqui das lives, te perguntando o seguinte: na campanha a gente viu algumas declarações públicas do então candidato Lula, mostrando, talvez, foi assim interpretado, uma certa resistência com as redes sociais e tudo mais. Aí notícias de bastidor de que o presidente Lula estava com dificuldade ali com o TikTok, essas coisas. Ele já quebrou essa resistência e já compreendeu a força hoje desse fenômeno das redes sociais, ministro? Diego, eu tenho 58 anos, eu tenho filhos de 30, 20, 18, e
A forma de comunicação dos meus filhos, a forma como eles se informam, é absolutamente diferente, né? Eu acho que é capaz de eles ficarem uma semana, 10 dias sem ver TV aberta, né? Quer dizer, eles se informam pelas redes, TV direto, Spotify, pela Nova Brasil, indo por a faculdade, né? O presidente Lula tem 77, né? Quer dizer, é uma geração totalmente diferente. Então, nós temos que entender também, né, essas mudanças geracionais, o presidente gosta muito, né? Mas é evidente que 2 anos atrás não tinha o Quai. O TikTok não era o fenômeno que é, né? Todos os dias tem uma coisa nova, tem uma novidade. A gente está sempre informando ele. O presidente tem o TikTok dele, né? Tem o Quai dele, tem todas as redes dele. Agora, não dá para imaginar que a forma de comunicação, né, de um jovem de 16, 17 anos vai ser a mesma que eu, né? Ou a mesma que o presidente. Então, essa adaptação a gente vai procurando fazer, né? A gente procura trabalhar em todas as plataformas, mas eu acho assim que é absolutamente normal, né? Como se fosse um neto falando com o avô, né? Uma neta falando com a avó. A gente se comunica e se entende, mas tem às vezes, né, códigos dessa comunicação que são absolutamente diferentes. Ministro Rafael Tebas, tem a última pergunta, vou pedir para o senhor ser só um pouquinho mais objetivo, que o nosso tempo está estourando, o senhor é jornalista, entende bem o tempo do rádio também. Tebas. Ministro, aproveitando então o assunto redes sociais, a gente viu que algumas pesquisas, alguns levantamentos foram feitos nos últimos meses, e esse mês principalmente, apontando aí uma melhora na avaliação em relação ao trabalho específico do presidente Lula, né? O Genial Quest, só para citar um dos exemplos. Ao que você atribui essa melhora aí da avaliação em relação ao trabalho do Lula? A comunicação, né? Quando a avaliação está ruim, dizem que é culpa da comunicação. Quando a avaliação está boa, né, nós temos a obrigação de dizer que é da comunicação, é graças à comunicação, né? O governo está entregando mais, né? Quando você anuncia um programa, Rafael, o Lula, ele diz assim, é que nem... Aqui eu estou falando muito para o público jovem, né? Mas o Lula fala assim, é que nem aqueles chuveiros elétricos antigos. A gente ligava, sabia que a água quente ia sair, mas a gente ficava um tempo ainda tomando banho de água fria, né? O programa do governo é assim. Eu anuncio mais médicos. Bom, mas até fazer o edital, selecionar os médicos, e o médico chegar lá na cidade leva um tempo, né? Então, muitos programas importantes, e nós praticamente recuperamos todos os programas, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, da assistência social, mas agora eles começaram a chegar, né? A pessoa começa a sentir a mudança. Houve a redução, né, do imposto de renda, quer dizer, aumentou a faixa da isenção, já sobra mais dinheiro no bolso do trabalhador, da trabalhadora. Até o final do governo do presidente Lula, todo mundo que ganha até R$5.000 não vai ter 1 centavo de desconto em imposto de renda. Já chegamos a 2 salários mínimos, né, de isenção, né? A redução do preço dos alimentos, dos combustíveis, é o dinheirinho que sobra no bolso. Final de semana, sobra o dinheirinho para poder fazer um churrasquinho, para poder comer melhor. Então a vida vai melhorando. A gente sabe que as coisas não são de uma hora para outra, mas estamos muito confiantes que a vida vai melhorar, porque o Brasil está no rumo certo, Diego. 7h30. Esse foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aos nossos estúdios aqui na Capital Federal. Bom dia. Tebas. Tá certo, muito obrigado, Diego. Obrigado também ao ministro. Aninha, chegamos ao final então dessa edição do Nova Manhã. Vem aí Heródoto Barbeiro, já está chegando aqui no estúdio, né, para mais uma edição do nosso jornal Nova Brasil. É isso, né? Isso aí, 7h31. Foi um prazer. Amanhã a gente está de volta com o Mauro Talhaferri. É isso, até amanhã. Um beijo, até amanhã.